A paz do Senhor, meus queridos alunos do nosso curso teológico Escola Bíblica O Caminho. Meus amados, eu me chamo Murilo, eu sou obreiro da casa do Senhor, Murilo Muniz. Também sou professor de Escola Bíblica, curso teológico. Estava falando com meu amigo Fabrício aqui, coordenador do curso, e vai ser um desafio a gente tentar não ir para uma pregação. Vamos manter essa linha de estudo. Mas a gente já tem uma experiência, graças a Deus, boa na área de escola bíblica dominical, né? Que é um trabalho muito importante no qual a gente se dedica bastante, já nos dedicamos bastante, mas vamos, em nome de Jesus, tentar explorar ao máximo esse assunto. Haja vista que é um assunto de extrema importância. Nada mais, nada menos do que falar sobre a Trindade. Meus queridos, vocês têm ciência, conhecimento, acredito que todos vocês leem, estudam a Bíblia, e que essa palavra Trindade, ela não está na Bíblia. Ela não está escrita na Bíblia. A Bíblia Sagrada do Gênesis e Apocalipse não tem essa palavra Trindade. Porém, a doutrina Trindade, ela é nítida em todos os textos bíblicos que falam, relatam ela. Essa doutrina é bíblica, ela é nítida na Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Ela está explícita, ela está bem clara. E nós vamos desenvolver esse tema, a Trindade. Se o ser humano é composto de 3 elementos, sendo indivisíveis, corpo, alma e espírito, a Trindade é a revelação de Deus Pai, que é espírito, assim como Deus Filho se manifestou em carne e Deus Espírito Santo sendo nosso Consolador. Amados e queridos, esse tema é um tema, eu até relatei com o meu coordenador Fabrício Cardoso, que é um tema muito forte, muito abrangente. Porque falar do Pai, do Filho e do Espírito Santo é você falar da Bíblia toda. É você falar da história de Deus, o relacionamento de Deus com a humanidade. Eu gostaria até de fazer uma retórica para vocês, e às vezes tem pessoas que, eu já vi até, pessoas querer diminuir o Filho ou até mesmo o Espírito Santo. Mas nós sabemos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas que integram a divindade, que integram a Trindade, que são iguais em personalidade, em poder, em glória, em manifestação. O que eu quero deixar bem claro é que logo quando a gente inicia a Bíblia Sagrada, você percebe Deus ele falando ali no momento da... Eu gosto de falar a recriação, porque no momento que Deus, no princípio Deus criou os céus e a terra, ponto. E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito Santo se movia sobre a face das águas. Aí eu vou para o versículo 3. Aí eu sempre digo, meu coordenador Fabrício, meus queridos alunos, e eu posso até explorar aí a exegese aí de maneira abrangente e dizer que o versículo 3, fala de Jesus. De que forma? Quando o Pai disse, haja luz, e houve luz, eu entendo que essa luz é o Filho. Porque João 8:12, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue não andará em trevas. Então, praticamente nos 3 primeiros versículos da Bíblia, do Gênesis ali iniciando, nós podemos ver o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No decorrer desse curso, dessa aula, nós vamos constatar, versículo por versículo,
que a Trindade, apesar que essa palavra não está escrita na Bíblia, mas ela é nítida, real, e qualquer crente, qualquer servo do Senhor, qualquer aluno que estude conosco, que analise, que se debruce, que invista. Haja vista que o reino de Deus, o conhecimento da palavra de Deus, é tomado pela força. Tem que se esforçar. Pedro ele nos exorta a crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus. O profeta Oséias, ele exortou uma certa vez, nós conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então é necessário que a gente se debruce. E nós vamos, né, com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda do Pai, com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda do Filho, nós vamos, pela bondade e a misericórdia de Deus aqui, demonstrar nas Escrituras que a Trindade Santa, que o Pai é um, o Filho é outra pessoa e o Espírito Santo também. Porém, os três é um único Deus que se apresenta. E falando da pergunta que eu falei para vocês, não é porque o Pai é maior que o Filho, nem o Filho é maior que o Espírito Santo. Não, é porque Pai, Filho e Espírito Santo é por causa da revelação. É por causa da ordem de revelação. Primeiro se apresenta o Pai. E aí eu quero já começar a explanar a presença do Pai. Note que o Pai ele se revela no Velho Testamento, na Antiga Aliança, para o homem. Ele dialogou com Abraão, com Moisés. Eu vi uma mensagem bíblica, um estudioso bíblico, ele falando que em 100 anos, Abraão, ou melhor, Deus falou em 100 anos com Abraão 5 vezes. Foi 5 momentos que Deus se revela para Abraão. Então, Deus, o Pai, ele está em todo o período, em todo momento ali do Velho Testamento, assim como o Filho e assim como o Espírito Santo. Quando João, capítulo 1, escreve: no princípio era o Verbo. No princípio, Jesus era o Verbo. Ele estava com Deus e ele era Deus. Aí João fala que todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, ao mesmo tempo, o Espírito Santo ele estava ali na criação, trabalhando juntamente com o Pai e com o Filho. Note quando Gênesis 1:26, quando Deus, o Pai, convoca o Espírito Santo, uma reunião celestial, convoca o Espírito Santo e o Filho, e inicia-se a criação do homem. Só recapitulando um pouco a afirmação que eu fiz anteriormente, que eu, né, poderia até afirmar, podemos afirmar, Jesus, a luz que alumia o mundo. Quando ele diz haja luz e houve luz, essa luz é Jesus. Por que também? Porque o sol, as estrelas, as luminares só foram criadas a partir do quarto, ou melhor, no quarto dia. Então essa luz que Deus falou, haja luz, é o próprio Filho. O próprio Filho estava ali na criação, juntamente com o Espírito Santo, juntamente com o Pai. Então nós podemos comprovar categoricamente que em todo momento que o Pai estava atuando, o Filho também estava e o Espírito Santo também. Como eu falei, note Gênesis 1:26, quando Deus faz aquela reunião celestial ali, e diz assim: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Note que ele usa o verbo no plural, façamos. São mais de uma pessoa. Para ser exata, são 3 pessoas. Deus estava ali presente, em forma de Pai, de Filho e do Espírito Santo. Note que a palavra vai
cada vez mais pelas Escrituras Sagradas, comprovando uma doutrina importante como essa. Amém, meus queridos? Privilégio, né, que nós temos, né? Privilégio que eu, você tem de ser feito à imagem e semelhança de Deus. Ele trouxe essa trindade para a nossa vida também. Note, a lei do Espírito de vida, o Espírito, a consciência de Deus, tá lá, tem até uma referência bíblica aqui, Romanos 8:1, que diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte. A alma e o corpo. Note aí que o Espírito é a consciência de Deus, é o fôlego, né? A alma, a vontade, as emoções, o centro das emoções da vontade do homem. E a carne e o corpo, a consciência. Fazer essa divisão exata de corpo, alma e espírito. Note que quando Deus criou o homem, Deus soprou nas narinas do homem o fôlego da vida. Ele soprou o espírito. E o homem foi feito alma vivente. O rei Salomão, nas suas sábias palavras, quando ele escreve ali o livro de Eclesiastes, ele diz que o corpo volte ao pó e o espírito volte a Deus. E a alma. Prosseguindo nessa linha de entendimento, de raciocínio, nós entendemos que a alma, o centro das emoções, as vontades, ela, pela vontade do Pai, pela vontade do Filho, pela vontade do Espírito Santo, Deus tem algo reservado para ela. Deus tem um local, né? Um paraíso, um local de salvação, um local de estar. Então Deus, ele trouxe essa semelhança dele, da divindade, para nós. O homem também tem essa trindade, sendo alma, corpo e espírito. Sabemos que o espírito é o fôlego, volta para Deus. O corpo é enterrado. E a alma e as emoções? Essas emoções, elas ficam intercaladas com a alma. Porém, Deus reservou um local para ela estar, que é as mansões celestiais, que é o céu, que é o paraíso. São situações que nós vamos mais para frente estar estudando. Amém, meus queridos? Tricotomia humana. Alma, corpo e espírito. Nós sabemos o nosso corpo, como estamos falando, né? O nosso corpo, alma e espírito. A palavra de Deus, tem um versículo referencial aqui que fala que a palavra de Deus, ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Só quem pode separar a alma e o espírito é a palavra. Só a palavra de Deus tem esse poder, essa capacidade. E o Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Note que essa natureza do ser humano, a natureza que nós temos, né? A estrutura, a formação de Deus, que Deus nos fez, nós precisamos manter tanto o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Eu estava até falando com o Fabrício que a gente está procurando se cuidar mais, fazer uma atividade física, melhorar a alimentação. E isso é bíblico. Olha o que a palavra de Deus nos falando. Que a gente precisa santificar tudo. Todo o nosso espírito, toda a nossa alma e todo o nosso corpo. Conservar irrepreensível. Irrepreensível aqui nos chama atenção para algo que não é repreensível. Ninguém vai chegar e dizer, poxa, Murilo, você tá assim, assado, você tá obeso, você tá... Ou mesmo na questão do caráter, né, da alma. Então, nós precisamos manter todo
o nosso corpo, alma e espírito, ou pela ordem, né, de importância, espírito, alma e corpo, irrepreensível para a vinda do Senhor. Amém, meus queridos? Eu gostaria de falar um versículo aqui, que eu até fiz a anotação aqui, Fabrício, meu coordenador do curso aqui, Gênesis 3, gostaria de relatar aqui, Gênesis 3:15. Exorta a serpente, ou seja, Deus repreende a serpente. E Deus fala para ela, ó, Deus fala para a serpente, exatamente assim, que porá inimizade entre a mulher e entre a sua semente. E a semente da mulher, que é quem? Precisa responder, os irmãos já sabem. A semente da mulher é Jesus, né? Vai ferir a cabeça dele, de Satanás. Porque nós sabemos ali que aquela serpente ali, serpente não fala, serpente não voa. Então o diabo usou a serpente, né, para induzir Eva e depois Adão ao pecado. Então Jesus estava presente ali em todo momento. Mais abaixo, Fabrício, se puder colocar, por gentileza. Como nós falamos, a Trindade ela está presente de maneira explícita e até mesmo em versículos que você precisa ter um pouco mais de aprofundamento na palavra para você entender. Porém, está claro esse versículo que fala que Deus fez para Adão e para Eva duas túnicas. Logo, a gente entende que foi morto um cordeiro. E esse cordeiro foi morto para vestir, para tapar a nudez de Adão e de Eva. Logo, nós entendemos, nós vemos ali também a presença do Filho. Nós estamos explorando esses versículos bíblicos para que você perceba esse detalhe. Nós, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Senhor Deus fala que o homem é como um de nós, sendo como um de nós, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como pode Deus falar assim, só sendo a Trindade Santa presente em toda a Bíblia, em todo o contexto bíblico, o Pai, o Filho e o Espírito Santo está. Então, quando nós sabemos que já há muitos falsos profetas, e como há, né, pelo mundo, seitas, heresias, pessoas que querem desvirtuar a essência verdadeira da palavra. Você vai ter esse conhecimento, você vai ter essa capacidade, esse conhecimento para chegar lá e combater essas pessoas. Paulo ele nos exorta para nós não entrarmos em questões loucas sobre a genealogia das escrituras, mas nós precisamos pregar a verdade. Então, quando alguém chegar, nós sabemos que tem muitas seitas, né, que pregam diferente, né, que criticam, que desfazem ou até mesmo rebaixam o Filho ou o Espírito Santo e tiram a divindade deles. Amém? Porque nós sabemos que nosso Deus ele é uno, é um único Deus, porém ele se apresenta como Pai, como Filho e como Espírito Santo. E aqui, já nesse slide 28 e 19, 28 e 19 de Mateus, né, dando esse gancho aqui que nós estamos falando, a palavra fala que, portanto, ide e ensinai, antes um pouquinho, o 18, vou ler o 18 também, e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. 19. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém, meus queridos? Então, o Pai é Deus, o Filho, ele é Deus, e o Espírito Santo, ele é Deus. Amém, meu querido? Só que nós sabemos que o Espírito Santo, ele não é, aleluia, o Pai. E que o Filho não é o Espírito Santo. E que o Pai não é o Filho.
cada qual no seu cada qual. Ele é Deus. O Filho é Deus, e o Espírito Santo é Deus, e o Pai é Deus. Porém, ele se apresenta no decorrer da história do homem até os nossos dias. Né? Se apresenta o Pai. Aí eu lembro de uma mensagem poderosa e um texto que eu estava meditando esses dias, num livro de um autor mais